Mis amados hermanos, os saludo com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, que alegria poder estar uma vez mais com os irmãos para poder, verdade, adorar a seu santo nome. Amados irmãos, desde a hora também já quero fazer os agradecimentos, porque hoje é a última participação que estaremos aqui. Amanhã seguiremos de viagem. Quero agradecer a Deus, primeiramente pela vida de nosso pastor Sebastião, como dizem em Brasil, não? É Sebastião, verdade? E também sua esposa, essa missioneira Rosicleia, não? Deus bendiga. Josicleia, Clécia, esse é melhor, Clécia, não? Rosicleia, Clécia, meu irmão. Josi. Amém. Essa missioneira Josi, amém. Glória a Deus. Alegria também temos, glória a Deus, como privilégio, não? Há pessoas que conhecemos, a pessoa que Deus apresenta, não? Essa família Deus nos apresentou, irmãos, e já aprendemos a amar, verdade? Está aí no nosso coração. Também com suas famílias, seus hijos, que Deus lhe bendiga poderosamente. Que bendição, família de doutores, não? Aleluia, enfermidade não chega em essa casa, né? Já tem tudo para cuidar aí, glória a Deus. Alegria, Deus lhe bendiga também, que com muito amor aí nos recebido, verdade, eu e minha casa também, amém? Também minha família, louva a Deus por minha família. Sempre que é possível, minha família pode me acompanhar, não? Sempre, às vezes, a família é grande, não é possível levar a todos, mas quando é possível estar com a família, eu me gosto, porque assim me sinto completo, não? E nós sempre aprendemos com o pastor que o obreiro que anda com a esposa, não? Eles têm que andar sempre, não? Mas às vezes por motivo de colégio não pode não estar presente. Pero como aproveitamos esta viagem que íamos estar aqui e visitar nosso anexo de Chiclayo, aproveitou para ter a família também. Mira, foi um momento muito glorioso em poder compartilhar juntamente com os irmãos aqui, com minha família, amém? Também, amados irmãos, feliz também por amigos que também se encontram acá, no pastor Douglas, na semana de missionária Jamile também, estivemos em julho com eles. Deus lhe bendiga poderosamente. E também ao pastor Evandro, verdade, sua esposa, suas filhas, Deus lhe bendiga. Eles me recebido com muito amor, há uns 3 anos atrás, em Pucarpa, quando eu estava em Pucarpa, quando eu fui missão a bordo. Ele se me conheceu com o pastor Glaudson, foi no grupo dos brasileiros. Se conhecemos aí aberto lá para sua casa, ele que aí, uma noite antes de ir para a missão a bordo, quando eu fui visitar a comunidade dos indígenas dos Chipibo-Conibo, e fomos aí na lancha com bastante missioneiros de vários países, verdade? E hoje eu sou apoiador desse ministério, todos os anos vamos ver como apoio, não? E aí ele nos abriu a porta de sua casa, verdade? E sempre guarda em meu coração, verdade? É uma família bendecida, e olha, está introduzido. Glória a Deus, alegria, pastor, estar aqui, poder vir aqui para também dar um abraço em ti, verdade? Outra vez não foi possível, mas hoje sim, o abraço sabe. Deus lhe bendiga poderosamente, amém? Amados irmãos, e também, verdade, nosso ministério de alabança, né? LDM, Deus lhe bendiga poderosamente. É Júnior e Jair. Deus lhe bendiga, meus amados irmãos. Júnior é este, né? Júnior e Jair. Deus lhe bendiga, amados irmãos. Estamos orando a Deus para que Deus prepara para poder de vocês em Lima também nos bendecer aí, não? Cantar aí nesta igreja central, não? Seria uma bendição, verdade? Depois vamos agarrar o contato e o próximo ano vamos organizar para poder, porque é solamente nessa grande igreja aí, né? Só uma pessoa que tem condição, só pequeno, mas é tremendo. Depois vamos conversar com ele, orar para que podemos levar eles aí, seria uma alegria, amém? Eu gravo uns vídeos, irmão, pastor, que bonito, verdade? Esse instrumento aqui tem que ser, irmão, ninja, como diz o brasileiro. Manejar isso aqui é tremendo. Minha é baterista e ele queda se virando, assim, é difícil, verdade? Isso é dom, verdade? E é uma alegria poder revê-lo, amém? Glória a Deus, amém? Amados, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, amém? O qual o Senhor ministrou a meu coração. Por favor, abre sua Bíblia comigo, o livro de Evangelho, livro de los Hechos. Hechos, capítulo de número 28. Hechos, capítulo 28. Glória a Deus, para nossa meditação
em esta noite. Amém? Hechos, capítulo de número 28. Amém? Glória a Deus. Os irmãos quedam, como queira, se é costume de quedar parado, queda parado. Se é costume de subir, queda sentado, como se sente. Mas quedamos parados melhor na irreverência da palavra do Senhor. Já um ratinho tu senta aí. Amém? Glória a Deus. Hechos, capítulo de número 28. Quantos encontraram, confirma com amém? Amém. Diz a palavra do Senhor. Pablo em la isla de Malta. Dice la palabra del Señor: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo a algunas ramas secas, los echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora y el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Amén. Podéis tomar sus asientos, queridos. Glorificar al Señor. Amén. Amados, nosotros estamos delante de una tremenda palabra que habla en nuestro corazón sobre este apóstolo Pablo, que es considerado, verdad, um dos maiores predicadores da Bíblia Sagrada. E vemos que Pablo, como o ministério de Pablo foi um ministério tremendo, verdade? Porque miramos que Pablo não nasceu em la cuna evangélica, não nasceu, verdade, em evangelho. Ele conheceu a Deus depois de maior. Pero vemos que allá em Hechos capítulo 9, quando o Senhor agora tuvo um encontro com Pablo, verdade, o apóstolo Pablo, nós vamos ver, amados irmãos, que Pablo começou a ser um grande predicador. A princípio, verdade, quando Pablo se convierte ao Senhor, vamos ver que muitos quedaram um pouco com temor de escuchar Pablo predicar, porque pensavam que Pablo estava enganando para depois prender a los cristianos, porque Pablo foi para Damasco para prender os cristianos. Ele já tinha lá cartas, a polícia do templo estava com ele. Nada poderia impedir Pablo de prender a los cristianos. Pero vemos que, ou seja, nem Pedro, que era Pedro, verdade? Pedro macho, Pedro valiente, que cortou a oreja de Malco, nem ele tuvo coragem de se detener a Pablo. Verdade? E o Senhor mira de los cielos e diz: mas se Pedro, que é macho, que sempre sai adelante, não teria coragem de parar Pedro, quem vai defender a igreja? Já que não teria homem macho para defender Pablo, eu vou barrar, então eu vou defender este homem. E o Senhor agora barra na terra, verdade? E agora tem um encontro com Pablo em el caminho de Damasco. Vamos ver que por a partir desse momento ele cai com seu rosto em terra. A Bíblia não habla cavalo, habla que ele caiu em terra. E agora, através de um resplendor de uma luz, agora uma voz, verdade, agora, verdade, sai de esta luz. Pablo, quando ele cai, vai dizer: Saulo, Saulo, não? Por que me persigues? E ele, verdade, se entender, ele habla: quem és, Senhor? A palavra Senhor aí significa autoridade, poderoso, maior que ele. Quando ele habla: quem és, Senhor? Ele habla, o nome que Pablo não suportava escuchar era Jesus. E quando ele pergunta: quem eres, Senhor? O Senhor Jesus vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persigues. Não, Senhor, tu não está entendendo, eu estou perseguindo a igreja. É isso mesmo, quem persigue a igreja, persigue o dueño da igreja.
Então agora ele vai dizer, duro é para ti, verdade? Recalcitar contra os aguilhões. Ou seja, o que o Senhor estava querendo dizer para Saulo é, Saulo, tu encontrou alguém maior que tu. Pode parar, hasta aqui eu deixei você que queria, para de dar, verdade? Para que querer golpear contigo, por quê? Porque agora apareceu alguém que é maior do que tu. Aqui eu aprendo algo tremendo nessa introdução, que o Senhor aqui ele habla tremendo com nós, porque Saulo, que depois quedou Pablo, verdade? Não é que o nome cambiou, era o mesmo nome, a mesma coisa que habla assim, Brasil chamamos de João, aqui é Juan, Sebastião, ou em inglês Sebastião, não? Mira, ou seja, é o mesmo nome, pelo que cambia dependendo do país. Ou seja, o nome de Saulo e Pablo é o mesmo nome, o que cambia aqui às vezes o nome é grego ou do romano, mas é o mesmo nome, não cambiou outro nome, é o mesmo nome, mas dependendo do país ou região é outro pronunciamento, como Felipe, entende? João, Juan, Pablo, Saulo, é o mesmo nome. Então, quando agora tem este confronto com Pablo, agora a Bíblia vai dizer, não? Que Pablo agora empieza a ser um predicador. E que eu aprendo aqui, através da vida deste Pablo, porque ele pensava que poderia ser tudo o que ele queria, mas não, o Senhor é que tinha o controle de todas as coisas. Assim também é nós. Eu quero dizer algo para ti nesse momento. Muitas vezes você pensa, eu mando em minha vida mando eu. Ei, tu manda hasta Jesus queira que tu mandas. Em tu vida, em minha vida, quem manda é o Senhor Jesus. Eu te pruebo isto, vou te provar. Mira, quantos acá, ayer eu falei, mas não sei como hoje tem pessoas novas, não? Mas quantos acá, verdade? Nasceram em evangelho, quando nasceram já creyendo, já diz que se entende por pessoa, já nasceu em uma cuna cristiana. Mira pouco, olha, tem bastante, hein? Baja la mano. Os demais nasceram, os demais conheceram a Cristo depois de maior. Quantos conheceram depois de maior? É como este público que quero dizer a vocês, verdade? Mira, eu te pruebo que quem manda em tu vida e minha vida não é nós, somos o Senhor. O Senhor deixa que nós pensa que mandamos. Quer mirar? Muitas vezes de nós, quando não era cristiano, falava assim, ó, eu nunca serei cristiano. Se era católico, falava, eu nasci católico, vou morrer católico. Outra falava, eu sou espírito, vou morrer espírito. Eu nasci na brujeria, vou morrer em brujeria. Eu nasci ateu, vou morrer ateu. Mas um dia te invitaram à igreja. Um dia tu foi à casa do Senhor. Aí tu fala, não, eu vou allá, mas eu não sou cristiano, não vou allá. Mas quando tu entrou a primeira vez na igreja, o Senhor Jeová pôs um anzuelo em tua boca. Ele era assim, ó, põe isso ali e derrou tu ir. Aí tu pensa, mira, eu fui à igreja por mim e aún estou tranquilo. Tu pensas, mas o suelo de Jeová foi contigo. E outro dia, mira tu outra vez na igreja. Não, porque meu sobrinho me invitou, minha mamãe me invitou, meu parente me invitou. Não, essa foi a excusa para tu venir. Mas quem te puso ao suelo se chama o Senhor Jeová. Hasta que um dia a alabança falou contigo, a palavra falou contigo. Quem quer pegar tu vida e tu vindo para cá. E hoje tu estás aí agora na Deus. Prueba, quem manda em tu vida e minha vida não és tu, não é eu, é Ele quem manda em nossa vida. Recebe a primeira palavra profética biblicamente. Tu família, tu filho, tua esposa, tus parentes, se hoje não estão na casa do Senhor, queda tranquilo, el anzuelo de Jeová vai para eles e tu vai dizer, eu em minha casa servimos ao Senhor. Quantos podem glorificar a Deus? Saulo, que agora é Pablo, verdade? Vamos ver que ele agora também foi agora fiscado, ele foi agora pescado por ele, Senhor. E aí a Bíblia diz que Pablo agora começa a verdade com sede, querendo predicar, porque assim um novo convertido, não? Novo convertido, quando ele começa a servir a Deus, ele quer evangelizar, ele aparece no evangelismo, ele agarra o folheto, ele quer predicar para os postes da cidade, ele quer sair predicando, porque quem tem Cristo e não comparte para outra pessoa é o mesmo que tem a medicina e esconde do enfermo. Quem tem Jesus, ele quer compartilhar. Assim como falamos de futebol com facilidade, assim como falamos de política com quem não conhecemos, Cristo que é bueno, também temos compartilhar. E quem tem
la llama del primeiro amor, terei ganas de realizar. Assim Pablo também. E agora Pablo agora será agora um dos maiores predicadores. Pero Pablo já começa a predicar, o povo começa a quedar com temor. Nada queria dar um micrófono para Pablo predicar. Aí agora o pastor da igreja de Primitiva, o pastor presidente Pedro, juntamente com o concílio aí com Juan, e aí conversa e fala assim: hermano Saulo, eu sei que tu és novo convertido, eu sei que tu estás com ganas de predicar, hermano Pablo, mas tem um pero. O que passa é que os irmãos têm medo de te escuchar, porque tu agora, recuerda, tu queria prender agora os cristianos, tu era o Arnold Schwarzenegger que querendo contra exterminar os cristianos, e todos estão com medo. É a mesma coisa que agarrar um sicário, um matador, chegar cá e falar: ora eu sou cristiano, e tu já dá o microfone para ele, tu quer, não, vamos primeiro mirar teu comportamento, vamos ver se está convertido mesmo. Assim também era o povo. Então se chegou Pedro e a irmão Saulo, Pablo, agora eu te pido algo, vamos ser assim, hasta que o povo barra um pouco, hasta que o povo vai conhecendo, vamos ser assim, tu vai esperando um pouco, vai trabalhando, depois tu vai se ausentar, sair aqui da cidade, vai para lá, viajar, vai allá para Tarso, onde é sua terra, Tarso, não? E vai allá, e aí tu vai esperar o tempo, quando tudo está tranquilo, eu te chamo outra vez, ok? Aqui em Jerusalém, e tu vai volver a predicar. Agora Pablo, como um novo convertido, aí creído, porque assim, porque o novo convertido creio que o pastor abra, principalmente quando é um pastor, e aí ele fala: ok, e ele vai fazer algo, o que os judeus desde ninhos, com 5 anos, quando começam a memorizar a Torá, já começam a ser uma profissão. Os judeus são ensinados a ensinar seus filhos a ter uma profissão, porque a bendição está sobre o judeu. Tu não vai virar um judeu pobre, todos eles têm bendição do céu, pero eles têm algo tremendo: ensina a seus filhos a ter uma profissão, para ter um equilíbrio emocional, e como dijo a pastora, não subir a cabeça por sua profissão, ou porque Deus é quem duvida. Os judeus têm este controle de dar uma profissão. E qual é a profissão que Pablo foi ensinado? Em armar tendas, construir tendas. Foi assim que através de Piscilaga também ajudou. Então se passou um tempo, Pablo agora começa a trabalhar, porque ele regressa para sua cidade, onde ele nasceu, em Tarsus. Seus papás, quando ele não recebe ele, porque agora ele é cristiano, pensa, tu estava predicando contra essa regia, e agora tu eres um deles, seus papás cerram a porta, onde ele agora começa a trabalhar, agora construindo tendas, armar tendas, e vai dizer a história, que agora Pablo, quando começa a esperar com a promessa, Pedro vai volver, eu vou predicar com ganas, com chamado, mas construindo tenda, porque aún o ministério não reconheceu, porque sim ou sim, irmãos, há algo que é uma verdade. Eu abro um parênteses aqui: nós outros, amado, tu e eu podemos ter talentos, dones, pero é necessário de los homens para reconhecer, porque Deus faz assim: tu pode ter cheio de talento, mas se tu não eres obediente ao pastor, tu nunca vai prosperar. Por quê? Porque Deus está dizendo: obedecer é melhor que sacrifício. Ou seja, tu pode ter talento, pode ter dones, mas é necessário de homens para reconhecer, é necessário uma cobertura espiritual, porque Deus vai constituindo líderes, e é necessário a obediência para ter um ministério prosperado. Então se Pedro agora falou para ele, e ele queda com essa resposta, dizendo: ele vai volver, ele vai chegar. Irmão, passou 1 ano, Pedro não vem. Passou 5 anos, Pedro tampouco vem. Vai passando agora 8 anos, Pedro não vem. Passou 10 anos e Pedro também não vem. Passou 12 anos, Pedro não vem. Passou 14 anos. 14 anos ele quedou esperando Pedro venir. E Pedro vino, mana. Pedro não viene. Mana, cante o Pedro. Não há Pedro aí. Não viene Pedro. Sabe quem vem? Bernabé. Quando 14 anos, tu lograria esperar
Tu que tem promessa de Deus, tem chamado de Deus, e tu passa lá, quem te esperando, vamos te chamar, tu vai assumir na igreja, 14 anos esperando. Pastor falou que esperou 20 anos para ser chamado. O povo de Israel, 40 anos, verdade? E nós outros queremos a regeneração micro-ondas, 3 minutos. Já falou, oi, amanhã tem que suceder, senão eu quedo triste com Jeová. Hermano, ministério, toma tempo. Por quê? Porque Deus primeiro tem que preparar seu caráter, preparar tua estrutura para receber grandes bendições. Todo que chega fácil também se vai fácil, mas ministério é de grada por degrada, ladrilho por ladrilho, estrutura com estrutura, para que quando vem o vento, crente como na palmeira, ele se curva, mas ele tem raiz, e passa o vento, ele levanta outra vez, ele se curva como palmeira para orar, mas levanta outra vez, porque quem tem a estrutura está edificada sobre a roca. Quantos aqui estão entendendo a mensagem? Já, então você entende. Então aí vai dizer que o momento da oração, separação de obreiros para ministério, a hora Espírito Santo, a hora toca em ministério, aí habla assim, separa Bernabé, pero também separa aquele que foi olvidado. Pablo, verdade que está olvidado de todos. Então, senhor irmão Bernabé, diz a história que Bernabé era um homem que era como um microempresário. Bernabé era um homem que tinha uma condição econômica muito boa, que cuidava de frutas. Alguns vão dizer que por esse motivo chamaram Bernabé por sua condição econômica. Alguns historiadores vão dizer, mas ele tinha uma boa condição. E ele habla assim, separa Bernabé e também a Pablo, aquele que está olvidado. Então, senhor, ele agarra seu caminho, dobredário, e vai a hora destino buscar, a hora quem? Aquele que o ministério levou ele esperando, aquele 14 anos, será que ele aún está com ganas? Será 14 anos sem predicar, 14 anos sem dirigir igreja, 14 anos sem alabar, 14 anos só sentado esperando, será que aún ele está com ganas? Mas o Espírito Santo mandou chamar, quando chega a hora Bernabé, onde está Pablo, a hora, entra na tenda, e vai descer a história que Pablo, por passar o tempo, Pablo quedou uma pessoa sem educação, uma pessoa um pouco terca. Mira, aislado, 14 anos, diz a história que as pessoas chegavam, saludavam, shalom, buenos dias, não falava nada. Ele chegava e falava, o que queres? Habla seu pedido. As pessoas chegavam e diziam, eu quero fazer isto, dava o pedido, e ele já fazia, e já dava, já tal dia pode passar que já será entregue. Assim era Saulo, assim era Pablo. Então ela chega a Bernabé, chega com seu dromedário, com seu camello, para entre na tenda, e quando fala, hermano Pablo, aí Pablo para e escuta, hermano Pablo, eu sou Bernabé, quero te fazer uma pergunta, tu aún tens desejo de fazer missões? Tu aún tens desejo de predicar o evangelho? Eu vim aqui te chamar para o ministério, pero quero saber se autodelegando depois de 14 anos. Diz a história que Pablo agora mira para Bernabé, não responde com nenhuma palavra. Sabe que ele levanta, empieza a desarmar toda a tenda, empieza a arrollar, guardar as coisas, e Bernabé sai da tenda e ele desarmando todo, e Pablo não habla nada. Quando ele agarra tudo, guarda, ele põe de um camello dromedário, sube o dromedário e fala, Bernabé, vamos Bernabé, está esperando? Já estou 14 anos estou esperando a chamada aqui. Sabe que Deus está dizendo? Chamadas que estão muito tempo olvidadas. Quizás tu pensa que está olvidado, quizás Deus tem isso na promessa anos atrás. Tem uma palavra de Deus nesses 13 anos de vitória. Primeiras promessas de 13 anos vão pensar a se cumprir a partir de hoje. Deus está chamando alguém para viver as promessas de Deus. Levanta a tua mão e toma posse. Ai, milagre de Deus chegando para vidas aqui. Deus está falando para pessoas. O ministério vai chegar com notícias buenas. Prepara-te porque o novo de Deus está chegando. Quantos creem? Vamos ver que hora ele começa a predicar. E quando ele começa a predicar, a hora ele predica, a hora com poder, com autoridade. Agora vamos ver que agora Pablo é um dos maiores predicadores. Ele vai fazer suas viagens missioneiras. Resumindo aqui, agora vamos entrar aqui onde eu queria entrar com vocês. Pablo agora, ele é um dos maiores missioneiros que começa a predicar.
E Pablo agora, como nós todos conhecemos a história, Pablo agora, quando ele começa a levantar igrejas junto com Bernabé, e é tremendo que Bernabé junto com Pablo cresciam juntos. Vai dizer na Bíblia, verdade, que aí acostado de Pablo, verdade, nascia doutores, maestros. E sabe o que é tremendo? Bernabé foi chamado como pastor principal. E Bernabé chamou agora Saulo para ser seu auxiliar. Pero Bernabé reconhece que o ministério que Deus tem na vida de Pablo é maior que seu ministério, mesmo que ele era o primeiro. E Bernabé não tem orgulho ministerial. O que Bernabé vai fazer é: ô Pablo, eu quero que tu seja o principal. Mas tu era o que foi chamado, não, mas eu quero que tu, porque tu tem uma chamada. Bernabé mesmo assim reconheceu o ministério de Pablo, e Pablo começou a predicar, e foi levantando as igrejas que Pablo ha levantado. E vamos ver a hora que quando Pablo começa a levantar, constitui. Pablo ele era um dos maiores missioneiros, não? Ele chegava, ele começava já a saludar Shalom, como está, como ele foi aí em Filipos, chegando aí a Shalom, como está, e aí pensa, tu conhece de Cristo? Não, e aí pensa lá de Cristo, já ganhou uma comerciante que era Lídia, depois aí já começa a constituir a igreja, em la beira, no borde do rio, na orilla do rio, começa o ministério aí, tu conhece a história, expulso o demônio, depois ele é preso, verdade, em cárcere, vem um temblor, um terremoto, ele e Silas, verdade, começam o ministério. E essa igreja de Filipos é uma igreja missioneira que afinal vai ajudar Pablo quando ele está preso em Roma, onde ele vai escrever regocijado, alegres. Por quê? Porque foi na igreja missioneira que ha cuidado dele. Mas a princípio a igreja não era missioneira, era muito difícil. Mas agora na igreja de Filipe foi a única igreja que cuidou de Pablo hasta em suas prisões. E vamos ver que agora Pablo, quando ele começa a predicar, Pablo vai levantar uma ofrenda para as igrejas de Jerusalém, porque naquele tempo Nerón chegou e pôs os cristianos queimados como fogo, como postes. E agora vai dizer que puseram a culpa em um incêndio que tuvo em Roma, ponem as culpas em quem? Em agora nos cristianos. E Nerón agora, endemoniado, começa a perseguir os cristianos. Os irmãos de Jerusalém saem de Jerusalém. E agora Jerusalém queda o quê? Eles perderam sua casa, o governo queda com suas casas, todo banheiro. Depois que calmou o polvo, passou todas essas coisas, o povo agora que saíram, regressaram a Jerusalém. E por regressar a Jerusalém, eles não terem mais casa, porque por a persecução saíram. E agora Pablo, que já tem anexos, igrejas, habla: hermano de Jerusalém, a igreja madre Jerusalém, meus irmãos allá necessitam de nossa contribuição. Hasta a administração da igreja existia antigamente. Os anexos ajudam a madre, ou seja, porque ela existe por a igreja madre, e depois elas têm que todos ajudar a pagar as deudas e tudo enviar para que a igreja madre pueda constituir. Desde antigamente já tem essa administração. Então vamos ver que agora os anexos têm que ajudar a igreja madre agora com a ofrenda e os irmãos para que pueda ser firme outra vez e levantar por a persecução que há passado. Mientras Pablo envia Tito como tesoureiro, a primeiro dia da semana, Tito vai passar para recolher as ofrendas. Então, se Tito já passava para recolher a ofrenda missioneira que era preparada, porque missões não é entregar só o que sobre moedas, tu tem que se organizar e entregar na ofrenda de Deus. Eles já foram avisados um mês antes, disseram: Tito vai passar e recolher as ofrendas. Então se recorria para trazer a Jerusalém. E aí, quando a Bíblia diz que Paulo tinha um projeto em Jerusalém e terminar seu ministério em Espanha, mas quando ele agarra a ofrenda, ele é atrapado em Jerusalém. Por ser preso em Jerusalém, conosco a história resumida acá, ele apela dizendo: eu sou cidadão romano, eu quero ser juzgado em Roma. Então se ora agarra, ok, se tu eres doble cidadania, ele também era judeu e também cidadão romano. Então se ora agarra ele e vai por uma barca, porque não tinha avião. E Pablo agora será enviado para Roma, para ser juzgado por imperador. Pablo ele foi atrapado porque ele estava ajudando a igreja, mas agora agarra ele e leva. Sabe o que é tremendo aqui que eu aprendo? Pablo é levado a Roma e queda preso. Em sua primeira prisão, Pablo tem que libertar. Lucas vai escrever aí, onde Lucas escreve o Evangelho de Lucas e Hechos, porque Lucas queda maravilhado com a história de Pablo e vai dizer: Pablo, temos que contar uma biografia tua. Cuida tua história, onde é escrito o livro de Hechos por Lucas, que é a história de Pablo, por isso que habla de desconversão. Uma biografia de Pablo é o livro de Hechos.
E quando ele começa a escrever, em esse tempo ele podia receber visita. E na segunda vez que ele é preso, ele não recebe visita e é decapitado, que tudo conosco na história. Aí ele está em segurança máxima. Mas nessa primeira vez, quando ele vai para allá, Pablo queria sim chegar em Roma, mas o desejo de Pablo era chegar por la puerta delante, assim como chegou bem-vindo. Ele queria chegar na barca, tocando na banda, dizendo: bem-vindo, apóstolo de los gentiles, venga cá, nosso predicador. Ele ia predicar em las sinagogas, ele ia predicar em las calles, pero ia ter resultado? Sim, ia sim. Pero o Senhor leva ele agora por outros planos. Como? Leva ele em cárcere, como preso. Ele chega em Roma, não livre, chega em Roma preso. E Deus, amados irmãos, há permitido ele chegar preso. Por quê? Mas pastor Felipe, ele não queria predicar? Sim. O Senhor, ao momento de deixar livre para predicar, porque o Senhor prende a pessoa que quer ver o Evangelho crescendo mais do que eu e tu, é o próprio Senhor. E o que nós outros queremos, o Senhor também quer em dobro. Mas pastor, por que Deus vai prender? Ele não quer deixar livre, porque Pablo preso terá mais fruto do que Pablo livre. Às vezes não entendemos porque passamos por provas, passamos por dificuldade. E Senhor, mas estou fazendo tua obra porque tu estás dificultando as coisas. Ei, Deus sabe o que está fazendo. Senhor, está sendo isso por acá, esta obra, e não prospera. Calma, a obra de Deus não é nós que llenamos na igreja, não é nós que salvamos, não é nós que somos só um instrumento, mas é Ele que usa. Se a obra está difícil, tu está seguindo a Deus, tranquiliza. Deus sabe o que hace. A pessoa mais preocupada em mirar a igreja llena é o próprio Deus. Se as coisas estão difíceis, confia, Ele está guiando, Ele está envolvendo. Acionou. Onde estou entendendo aqui na mensagem? Já. Quando ele vai chegar aí, para ir para Roma, a Bíblia diz que ele chega como? Preso. Ele não chega com banda, recebendo com livre. Por quê? Tu vai entender acá que me impactou. Porque quando ele chega em Roma, Pablo está agora predicando e ele recebe visita. Quem? Lucas. Recebe Timoteu. Filemão, ele vai também. Filemão Pino também, ele está aí. Ele começa a receber a hora que seus secretários, como Tito, Timoteu, Dr. Lucas, que era um doutor, que estavam aí, todos eles estavam assim. Pablo, ele não escrevia, porque vai dizer, cara, que tem por meio de seus olhos, mas Pablo, dicha, não? Ele vai falar, e eles vão escrever. Pablo vai andando dizendo, escreve assim, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganância, porque melhor está com Cristo, é muitíssimo melhor. Mas ele começa a dizer, verdade? Nenhuma condenação há para que está em Cristo Jesus. Ele vai falando, e os secretários vão escrever. Aí ao final ele habla, com mis manos eu firmei. Aí ele vira, lê outra vez. Quando lê, ok. Agora ele vai lá, com sua mão, ele solamente firmava a carta. Quem preparava o documento, as cartas, era o próprio Lucas, Timoteu, e assim. Aí depois ele solamente firmava com seu seio para levar a carta. Ok. Quando Pablo está falando, presta atenção, porque avivamento também tem palavra. Nós já vamos glorificar a Deus, mas glorifica com consciência, porque quem traz avivamento é a palavra de Deus. Mira, que a gente glorifica com entendimento. Vamos entender aqui, quando ele está falando, Pablo está andando, a bandeira de cárcere, Lucas está aí, há soldados pretorianos afuera escutando. Segundo a história, aproximadamente mais de 18.000 soldados estão em coração de Roma. Pablo está aí, ó, em coração de Roma, em sótano, e mais toda a guarda pretoriana está aí. São mais de 18.000 pretorianos, ou seja, 18.000 famílias representadas por cada soldado. Entenderam? Amém. Ok. Quando ele está agora predicando, o soldado está aqui, mas está escutando. As cartas antes de sair passavam por um filtro. Leia. Sabe o que passava? Os soldados chegavam na casa e vai dizer, mulher, tu não vai crer. Tem um prisioneiro, um tal de Pablo, ele é louco. Ele está falando que para ele viver é Cristo e morrer a ganância. Quem ama que morrer a ganância? Que coisa errada, não entendia. E por buscar este entendimento, que
passava, ellos eram convertidos. Ou seja, através de Pablo, falando aí, Pablo estava evangelizando a toda a guarda pretoriana. E por evangelizar a cada guarda pretoriana, cada um chegava na casa e evangelizava 5, 3, de acordo com o tamanho da família. Ou seja, se Pablo chega livre, Pablo predicaria para meia uma docena de pessoas. Mas Pablo preso, porque as palavras de Pablo iam se olvidar. Porque se a Bíblia fora solamente hablada, chegaria totalmente contrário para nós outros. Sabe como seria? Igualito um telefone malogrado. Já mirou essa dinâmica? Você joga água aqui para minha esposa, ela ama para outro. E quando chegar ao final, vai chegar totalmente diferente, sim ou não? Se a palavra fosse solamente hablada, não chegaria, porque nós somos olvidamos. Quem vai recordar de minha prédica de ayer? Tu pode recordar algumas palavras, mas tu não vai recordar por íntegra. O pastor pode recordar a primeira prédica, pode recordar quizás o texto, mas é difícil saber detalhes. Por quê? Porque a mentalidade não vai memorizar. Então, se Pablo livre, predicando livremente, o povo vai se olvidar. Pelo Pablo preso, escrevendo, palavra se vai, escrita permanece. Pablo escrevendo tem mais fruto do que Pablo predicando livre. Porque hoje, sabe por que nós estamos aqui? Porque a Escritura cruzou gerações e mira, nós somos a mão de Pablo aqui. Então, se Pablo predicava, os soldados evangelizavam na família. Pablo teria mais fruto preso, escrevendo, porque a escrita permanece, do que Pablo livre hablando e o povo ia se olvidar. Diga a tu irmão, Deus sabe lo que hace. Então, não murmura quando as coisas estão terrivelmente cerradas. A obra de Deus, Ele sabe o que está fazendo. Por este momento, agora Pablo vai ser levado a Roma. Eu resumi para tu entender porque ele foi levado a Roma. Agora Pablo vai para Roma. Mas tem algo tremendo aqui. Pablo tem que ir para Roma para ser juzgado. Sim ou não? Sim. Pero que Pablo agora, em meio de la barca, la viagem, passa um naufrágio. A barca agora não vai chegar ao destino. Há um desvio agora. Como? Ou seja, Pablo agora, ele vai cair em uma isla desconhecida. Ou seja, sabe o que é tremendo? Ele tem um projeto. Ele tem uma meta. Tu já has sentido isto? Quando tu pensa, programa algo e parece que as coisas saem do controle. Miramos aqui um irmão pedindo oração acá. Eu creio que ele tem projetos para o futuro. De lá nada chega uma notícia e abre assim, ó. Tu vida será interrompida. Parece que quando as coisas saem mal, nós somos falamos, Senhor, o que está passando? Não foi isso que projetei para a minha vida? Quizás tu tenha um projeto e hora de lá nada cambiou. Pablo indo para Roma, mas agora cambia no meio do caminho. Ele vai parar em uma isla. Não era